Bem, agora nós vamos conversar um pouco sobre a prática supervisionada. Bom, a prática supervisionada é uma disciplina. É uma disciplina tanto das diplomações ou especialização em quiropraxia, diplomação master, fisioterapia manipulativa e também reabilitação traumato-ortopédica. Então, a prática supervisionada é uma disciplina, um componente curricular. O aluno, então, embora já seja um profissional graduado em fisioterapia, já é um fisioterapeuta, ele vai cursar essa disciplina para então adquirir algumas competências específicas dentro da formação de quiropraxia ou reabilitação traumato-ortopédica ou fisioterapia manipulativa. Bom, primariamente, a prática supervisionada é uma disciplina onde cabe nota e avaliação. Trata-se de uma atividade não remunerada ou, na realidade, remunerada pelo aluno ou instituição. Então, o aluno vai atender, vai gerar uma prática clínica simulada, na realidade não é simulada, ela é, na realidade, uma prática clínica real, aonde o aluno vai realizar, vai enfrentar os problemas normais que ele deve enfrentar com a sua formação complementar e desta forma, então, o aluno deve ver esse componente curricular com a maior seriedade possível. Então, durante essa disciplina, o aluno é avaliado, então ele realiza atividades e também a sua conduta perante o paciente, responsabilidade, horário, todas as condutas que ele tem dentro da instituição, ele é avaliado. Então, o aluno já apresenta conhecimento teórico e competências práticas, até mesmo algumas competências, algumas experiências clínicas, porque ele já é um profissional fisioterapeuta. Então, essa é uma característica muito importante. Objetivo principal. Qual é o objetivo principal da prática supervisionada? Promover competências clínicas específicas da sua formação, por exemplo, na quiropraxia, existem competências clínicas bem detalhadas, né, para realizar, digamos, a atuação profissional nesta área, nesta especialidade, aonde o aluno, então, ele vai ter que adquirir essas competências no diagnóstico, na orientação e no tratamento. Se não adquirir, ele deve comprovar que ele possui essas competências, fazendo o diagnóstico, orientação dos pacientes, encaminhamento e também tratamento desses pacientes. O objetivo secundário é promover uma releitura de técnicas, indicações e contraindicações, bem como estudo de condições clínicas. Então, ele vai estudar casos, ele vai estudar patologias, ele vai fazer releitura de técnicas, ele vai fazer seminários e oficinas, workshops de técnicas. Então, isso tudo de acordo com a supervisão, a preceptoria do local aonde ele está fazendo a prática supervisionada. Então, esse sistema ele deve ser feito, inclusive, essa avaliação deve ser feita, inclusive, através de um relatório. Então, o preceptor ele vai entregar um relatório de como ele avaliou o aluno, né, quais as ferramentas, quais os trabalhos que ele fez, e também, hoje em dia, nós fazemos apresentação em vídeo dos seminários do próprio aluno. Então, na prática supervisionada, requer, então, um aproveitamento de 100% da carga horária para ter aprovação. Então, isso significa que o aluno não pode atrasar, não pode faltar, então ele tem que integralizar as 100 horas de formação. Então, se ele tiver um atraso, então ele vai ter que recuperar essa aula. Não é 75% de frequência, é 100% de aproveitamento. Se por acaso tiver adoecer ou qualquer coisa do gênero, ele vai apresentar um atestado, mas mesmo assim ele vai ter que recuperar essas horas e fechar então 100% de aproveitamento na prática clínica. Bom, na prática supervisionada nós temos algumas coisas que são importantes, né? O uniforme, então utilizar jaleco, o uniforme indicado pela clínica, cada local vai ter o seu protocolo, o aluno deve respeitar o protocolo, né, tanto na parte de vestuário quanto na parte de procedimentos operacionais da própria instituição onde ele está fazendo a prática supervisionada. Então,
O asseio e apresentação pessoal ele é muito importante, então torna-se fundamental que ele fique indistinguível dos demais clínicos do local de prática supervisionada. Então, não cabe nem o paciente perceber que ele é um estagiário, porque na realidade ele é um profissional formado já é um graduado. Então, na realidade, nós não ocultamos esse fato, mas nós não deixamos isso, nós não diferenciamos o aluno, ele fica indistinguível. No entanto, é a única coisa que é bem claro que ele deve, então, seguir as orientações do preceptor. Então, quanto ao higiene, muito importante, todas as medidas de biossegurança, né, NR32, né, norma regulamentar 32, limpeza, preparação de mesas, macas e equipamentos, unhas curtas, cabelo preso ou curto, não tocar cabelo no corpo do paciente. Então, essas questões aí de biossegurança e de conforto, né, saber respeitar o paciente também, né, na sua, digamos ali, intimidade, isso é muito importante. Então, entra isso na postura, né? A postura também é muito importante, respeito ao paciente e ao preceptor da prática supervisionada, isso é muito importante, respeitar a autoridade e a disciplina e hierarquia do preceptor durante a prática supervisionada, distanciamento também, distanciamento apropriado dos pacientes, isso é muito importante na parte afetiva, nós não ficar nem muito longe, nem muito perto do paciente, nem muito frio, nem muito caloroso junto ao paciente. Isso essa parte de distanciamento é importante, né? É uma órbita, eu digo que é uma órbita, porque é uma medida exata de posicionamento perante o paciente. E a interação ética também com os demais colegas. Pré-requisitos. Para entrar em prática supervisionada, existirão, conforme a formação, pré-requisitos. Então, deve realizar os trabalhos e avaliações solicitadas para ingressar nesta fase. Conhecimentos e competências mínimas devem ser alcançadas. Bom, o aluno deve compreender que durante esse período o bem-estar do paciente deve estar sempre em primeiro lugar, não deve perceber nenhuma diferença no atendimento. O aluno, em prática supervisionada, poderá se adequar às rotinas terapêuticas dos pacientes que já estão em atendimento. Então, aqueles pacientes que já estão seguindo um POP, uma rotina, é mais fácil que muitas vezes que o aluno da prática supervisionada ele vá seguindo aquelas rotinas. Então, é claro que a prática supervisionada ela não começa assim, o aluno, digamos, solto, né? Ele vai começar nas primeiras horas observando, nas segundas horas já vai digamos, interagindo com os pacientes, seguindo as rotinas que já existem na clínica, depois ele vai passar por consulta, ele vai passar por avaliação, reavaliação, então ele vai passar por várias situações que vão testar e formar competência nesse aluno. Então, são fases que a gente chama. Antes de realizar qualquer conduta terapêutica nova, deverá averiguar contraindicações com o preceptor. Então, isso é muito importante, a questão da hierarquia. Jamais deve questionar condutas frente ao preceptor. Digo, frente ao paciente, né? Questionar o preceptor frente ao paciente, pois isso pode deixar o paciente inseguro. Isso é muito importante. Então, o paciente ele não sabe o quanto de conhecimento vocês têm, o quanto vocês estudaram, quanto tempo vocês estudaram. Então, nós não podemos dar uma informação falsa pro paciente, deixando ele, olha, isso é um procedimento de risco. Não, o preceptor ele está diante do aluno e o paciente autorizando uma conduta porque realmente ele tem, digamos ali, uma certeza nos procedimentos e o aluno também. Então, se ele vê alguma interação necessária de contraindicação, ele deve manifestar isso urgentemente com o preceptor para que não haja nenhum problema também. Isso são responsabilidades do aluno. Tá? O aluno é responsável pelo arquivamento de seu controle de horas, né, de prática supervisionada. Então, na realidade, todos os arquivos que ele vai preencher, então, ele tem que ter controle e armazenar isso na instituição, certo? Então, é um fator muito importante para que não perca essas horas e o nível de prática clínica que está relacionado ali. A atualização dos dados do paciente em pasta, encaminhamento à sala e também liberação do mesmo após consultar o preceptor ou liberar conforme a rotina. Também é atribuição do paciente, do aluno da prática supervisionada. Então,
ele vai atuar conforme ele tivesse atuando profissionalmente. Ele só não está recebendo ali, ele está simulando como ele vai estar trabalhando como um diplomado. Então, esse é o objetivo. Então, nós vamos colocar ele numa condição que ele atue como se estivesse na clínica dele. O aluno em prática profissional deve então, primar pelo pudor do paciente, evitando exposição do mesmo, nome, informação do paciente, se ele tem uma doença X, Y, Z, isso deve ser mantido em segredo, jamais deixando também as portas abertas durante as intervenções, de forma que o paciente fique semi-despido ali, exposto a outros pacientes na sala de espera. Isso também são questões muito importantes. Então, é o dever do aluno em prática supervisionada primar para que não seja exposto o nosso paciente. O aluno em prática supervisionada deve respeitar o local da prática supervisionada, suas normas e o método de trabalho, evitando qualquer inconveniente. Cabe ao aluno se adaptar ao sistema do local de estágio. Isso é fundamental. Eventualmente, é importante eu voltar aqui, eventualmente possa existir alguma discrepância, né, em termos de conhecimento técnico, teórico ou prático, entre o preceptor e o que o aluno aprendeu em aula. Isso pode acontecer, isso não é anormal. Então, o aluno tem que saber não expor isso na frente do paciente e dialogar essas questões, discutir essas questões com o preceptor e também com a coordenação geral do curso, tá? Mas sem gerar nenhum conflito, né? Numa boa. Isso é muito importante. Conhecimento e pré-requisitos. Então, o aluno ele tem que saber avaliar o paciente, ele já vem com isso, ele vai apenas associar todos os conhecimentos técnicos de avaliação e também de intervenção, mas ele tem que saber semiologia quiropráxica, avaliação, dermatomos, miótomos, testes básicos e também específicos de quiropraxia. Com certeza ele vai revisar muita coisa, porque existirão workshops ali, mas é dever dele já, então, as disciplinas que ele cursou, dominar aqueles procedimentos. Então ele deve vir estudado para a prática supervisionada. Então, a atividade de prática supervisionada nós temos ali atendimento a pacientes, solicitação de exames, evolução, relatórios clínicos, apresentação de seminários, rounds de discussão clínica e também científica e estudos de caso final. Então, para resumir, a atribuição do aluno realiza cadastro, fotografa exames, preenche avaliações e pareceres, solicita e prescreve condutas, né, inclusive prescrição de tratamentos, né, daqui a pouco alguma suplemento também ele pode estar desenvolvendo essa prática dentro da prática supervisionada. Preparar e organizar a sala de atendimento, deixar organizado no final do atendimento, higienizar materiais, evoluir em pasta, atendimento a pacientes, mas não somente isso. Então, todas essas atribuições são atribuições do aluno em prática supervisionada. Muito bem, é isso aí. Durante a prática supervisionada, nós vamos conversando mais, mas aqui tem um resumo do que realmente é a prática supervisionada.